Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em um texto. Esse texto aqui, muito difícil nós lermos esse texto aqui na igreja. É um texto muito pouco conhecido dos irmãos. E hoje nós vamos poder ter a oportunidade de poder estudar esse texto. Salmos capítulo 23. Né? É um texto que alguns irmãos conhecem de cor e salteado, né? E hoje nós vamos estudar nesse texto. Salmos capítulo 23, versículos 1 e 2. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Oremos ao Senhor. Pai, eis a tua palavra. Aplica, Senhor, no meu coração e no coração de cada irmão que aqui está. O Senhor conhece, ó Deus, a cada um de nós e sabe que somos pó. De nós mesmos, ó Deus, nada temos a oferecer. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante de Ti e suplicamos a Ti, para que tenhas misericórdia da nossa vida. Ministro, ó Deus, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão que aqui está. Que a Tua palavra possa, de fato, trazer transformação na minha vida e na vida de cada irmão que aqui está. Assim, ó Deus, nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastos verdejantes e águas de descanso. Esse Salmo de Davi, ele nos leva, enquanto cristãos, a sonhar, né? Quem aqui que não quer repousar em pastos verdejantes e estar junto às águas de descanso? Eu acho que todos nós aqui, eu acho que de forma unânime, responderíamos que sim, gostaríamos de estar em um pasto verdejante e junto às águas de descanso. E essas promessas de Deus, queridos, para a vida dos seus filhos, nos leva a desejar estas coisas. Desejar paz, tranquilidade, abundância, prosperidade, né, fartura, segurança. Então, a palavra de Deus, ela nos leva a desejar tais coisas. E isso não é errado, faz parte da nossa natureza, o desejar coisas boas. Quanto mais quando nós nos deparamos com textos bíblicos que retrata a respeito da graça e misericórdia de Deus através de textos como este. Nós não merecemos, mas Ele nos concede as suas bênçãos. E muitas vezes nós nos pegamos a sonhar com situações em que nós nos vemos desta forma, repousando em pastos verdejantes e junto às águas tranquilas. Isso faz parte também. Sonhamos de várias formas, levando em consideração a vida cotidiana, a vida profissional, a vida familiar, a vida de marido e mulher, a vida de pai e filho, a vida profissional. Então nós desejamos tais coisas em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes, queridos, nós planejamos, sonhamos com essas coisas. Mas uma boa parte desses sonhos e desses desejos são frustrados. Nós planejamos as coisas e normalmente elas não saem como nós planejamos. Então o sonho e frustração, neste contexto, elas caminham juntos. Nós sonhamos, desejamos, planejamos, arquitetamos o projeto da nossa vida, o projeto para a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida espiritual. E no decurso dessa nossa trajetória, as coisas muitas vezes não acontecem da forma como nós planejamos e frustramos. E muitas vezes nós nos sentimos frustrados por terem esses sonhos, né? Esses desejos não alcançados.
Na verdade, muitas coisas fogem ao nosso controle. Nessa nossa caminhada, querido, nós planejamos e muitas vezes simulamos na nossa mente, no nosso coração, determinados obstáculos que a gente vai enfrentar no decorrer desse percurso. Mas, ao iniciar essa trajetória, nos deparamos com situações que nós não imaginávamos enfrentar. Nos deparamos com situações novas, desafios novos, obstáculos novos. E aí nós conhecemos então as barreiras, as dificuldades que surgem nesse trajetório, coisas que fogem ao nosso controle. Então as rotas traçadas, as metas, tudo aquilo que planejamos, até mesmo com dificuldade, já deixam de fazer sentido, já não fazem mais sentido. Porque eu não planejei aquilo que está acontecendo naquele momento. Eu almejei alcançar um objetivo, mas no percurso dessa jornada, situações aleatórias aconteceram, vieram sobre mim, que me levaram a tomar outras decisões e andar em outros caminhos, que não estão me levando a estes pastos verdejantes e as águas de descanso. Tudo que eu planejei já não faz mais sentido. Foi por água abaixo. Tudo aquilo que eu imaginava, tudo aquilo que eu planejei, não são águas tranquilas e nem pastos verdejantes. Agora, por que será, querido, que isso acontece? Fiz tudo certo, nada fiz de errado, nada fiz de ilícito, para que as coisas acontecessem de forma diferente daquilo que eu planejei. E quero abrir aqui um parêntese, que hoje pela manhã nós estivemos estudando a respeito de uma questão que inclui aqui neste contexto, na escola dominical. Para quem não veio, perdeu. Nós estivemos estudando a respeito da confiança nos atos lícitos, né? É isso, pastor? Isso. Confiar nas coisas lícitas, né? Apenas nas coisas lícitas. Muitas vezes, deixa eu explicar para vocês. Muitas vezes é correto nós fazermos. A palavra de Deus ela já nos adverte com respeito a isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas me convém fazer. E muitas vezes aquilo que estamos prestes a fazer não está errado, eu posso fazer, não há nada que me impeça, mas você já perguntou para Deus se essa é a vontade dele? Se de fato o que você está prestes a fazer, por mais que não seja ilícito para você fazer, é a vontade de Deus? Porque se você tomar um passo errado, as coisas elas vão caminhar em direção à frustração. E Deus permite, querido, que nós andemos nesse caminho, que nós venhamos a analisar e tomar as decisões segundo o nosso coração. Porque, querido, veja bem, se nós desejamos seguir este texto aqui, ele fala aqui, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar. Quem que me faz repousar? É Ele. E aqui está a chave de todo o segredo da vitória e de alcançar esses objetivos, escapando das frustrações. É ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, mas por que Deus permite, querido, que você se frustre? Que você tome decisões erradas, mesmo sendo lícitas para você tomar? Mas é errado você tomar aquela decisão, porque aquela decisão vai te levar por outro caminho. A palavra de Deus fala em Provérbios: há caminho que aos homens parece ser bom, mas no final é final de morte. As aparências, queridos, elas enganam. E algo que pode ser maravilhoso para você aqui, pode levar você a um caminho que certamente te levará distante do propósito de Deus para a sua vida. Mas Deus permite que você faça isso. Deus não vai te colocar um cabresto e obrigar a você a fazer as coisas do jeito dele, não. Você tem que ter esta convicção. Baseado naquilo que você conhece de Deus, na sua intimidade com Deus, na sua comunhão com Deus. Sonhamos, planejamos em navegar por águas
tranquilas, né? Quando começamos a navegar por esses mares, encontramos um tempo fechado, nublado, um mar bravio, com ondas, que dificulta a nossa jornada, a nossa caminhada. E esses dias eu estava viajando, esse final de semana eu viajei para Goiás, e na vinda de lá para cá, eu tenho um pendrive que tem umas músicas muito antigas. E eu coloquei esse pendrive. E ele falava exatamente a respeito disso. Se os irmãos quiserem ouvir essa música, ela tem no YouTube. O nome dela é Calmaria. Ouça. É uma música maravilhosa. E ela fala exatamente a respeito disso aqui. Nós encontramos adversidades que nós não gostaríamos de encontrar. E por vezes, quando nós nos deparamos com essa situação, nós achamos que esse pastor que fez este compromisso de nos levar a pastos verdejantes e a águas de descanso, nos abandonou, nos deixou sós, nos deixou caminhando a ermo, sozinhos, enfrentando dificuldades que este Deus não está olhando, não está assistindo, não está se importando com o sofrimento e a dificuldade que eu estou passando. Por vezes achamos isso. Deus nos abandonou. Mas será que quem fez essa promessa é fiel? Será que ele nos abandonou de fato? Será que Deus não vê o nosso sofrimento, a nossa angústia, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas decisões equivocadas? Os nossos erros de interpretação? Deus vê tudo isso. Nós não somos invisíveis diante de Deus. Nós não estamos só. Quem fez a promessa de fato é fiel. E ele cumpre essa promessa. Ele leva a termo todas as suas promessas, porque nenhum dos seus planos são frustrados. Apenas os nossos. Apenas os nossos. Mas quando ele olha para a nossa vida e vê inconstância e infidelidade, ele permanece fiel. Porque ele não depende da minha constância ou da minha fidelidade para se tornar fiel. Ele é fiel à sua palavra. É eu que estou andando em caminhos distantes do Senhor. Por esse motivo enfrentamos essas barreiras e essas dificuldades. E aí nós nos perguntamos, então, por que estamos passando por essas dificuldades, enfrentando essas dificuldades, mesmo tendo feito tudo certo? Aí eu te faço uma pergunta, meu amado. Você conversou com Deus? Você perguntou para Deus qual era a decisão correta? Você perguntou a Deus qual era o caminho correto que você deveria seguir? Isaías capítulo 30, versículo 21, ele tem um texto muito maravilhoso que fala assim: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: andai por este caminho. Deus, ele nos alerta, ele nos mostra, nos orienta. Nós aqui andamos em caminhos tortuosos, distantes do Senhor. Mas na maioria das vezes nós consultamos o nosso coração, o nosso desejo, o nosso objetivo, a nossa vontade, aquilo que eu desejo alcançar, aquilo que eu desejo conquistar. E é por esse motivo, querido, que nós nos frustramos. Que iniciamos essa jornada e nos deparamos com um mar bravio, ondas avassaladoras, e nós vemos em dificuldades, sendo que tudo o que queríamos era pastos verdejantes e águas de descanso. Mas esse plano, querido, essa vontade, esse desejo e essa busca apenas se frustra quando você dá ouvido àquilo que o teu coração fala.
Porque ele é enganoso. Porque ele te leva por caminhos que vão distantes daquilo que Deus preparou para você. E Deus permite que você faça isso. Ele permite que você ande por esses caminhos e passe por essas dificuldades para que você aprenda a depender de Deus. Para que você aprenda a confiar em Deus. E aí nessa música fala uma frase muito interessante, que fala assim: Deus permite você andar por esses caminhos para você parar. Mas parar para ouvir a Deus e não de avançar. Ou seja, você tem que continuar avançando, mas parar nesse percurso, nessa jornada, para ouvir o que Deus tem a te falar. Porque de nada adianta, querido, você caminhar nessa sua jornada, rumo às conquistas que você colocou, às metas que você colocou, se Deus não estiver presente. Se Deus não estiver no barco, você vai se frustrar. E em vez de pastos verdejantes e águas de descanso, você vai achar uma terra árida e águas bravias. Então não compensa, querido, darmos ouvido ao nosso coração, porque ele é de fato desesperadamente corrupto. E Deus mesmo fala: quem o conhecerá? E Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. Então, meu amado, não se engane. A semente, aquilo que nós lançarmos na terra, isso nós vamos colher. A semente que semearmos, a semente que lançarmos, essa nós colheremos. Se nós colocarmos aquilo que é próprio da nossa carne, do nosso desejo, da nossa vontade, é isso apenas que colheremos. Mas se semearmos, queridos, aquilo que provém da parte de Deus, certamente colheremos o bem do Senhor para a nossa vida e para todos aqueles que estão conosco. É assim que funciona. Então, amado, quando nada faz sentido nesta jornada que você propõe a fazer, pare e ouça o que Deus tem a dizer. Converse, fale, questione, pergunte. E esteja atento àquilo que Deus há de falar ao teu coração. Nós lemos agora há pouco aqui, no livro de Isaías, quando ele fala: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. E aí fala lá que se me ouvirdes ali, comereis o melhor desta terra. Não é isso que diz lá? Deus te dará o melhor se você parar de ouvir. Queridos, então o segredo de tudo isso é você ouvir a voz de Deus. É você estar atento àquilo que Deus está te dizendo. A direção que Deus está te apontando. Então de nada adianta você correr o dia inteiro e trabalhar e levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. De nada vai adiantar se o Senhor não estiver ali. Inútil será se o Senhor não estiver ali. Se Deus não estiver com você, querido, nem levante da tua cama, porque certamente não dará bem. Você não trilhará e não colherá bons frutos. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca frustra com as suas promessas. Mas Ele nos ensina com tudo aquilo que nós mesmos fazemos. E no dia em que você aprender a depender única e exclusivamente de Deus, a confiar no sustento do Senhor, e a parar para ouvir aquilo que Ele tem a dizer ao seu coração, isso, amado, te poupará de muitos males. Te poupará de muito sofrimento, tanto você quanto aqueles que estão ao seu lado. Então pare um pouco na tua vida, nessa sua jornada, e ouça o que Deus tem a te dizer. E obedeça. Seja um ouvinte praticante e não um ouvinte negligente. Porque de nada adianta você ouvir a palavra de Deus e não atender aquilo que Deus está te propondo. De nada adianta. De nada adianta Deus falar para vocês inúmeras vezes: faça isto, ore, leia a palavra, participe das atividades da igreja, participe da oração, participe da escola dominical, se envolva. Se você não fizer isso, como é que você quer achar intimidade com Deus? Aí você fala: mas como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Amado, se você não tem intimidade com o Senhor, jamais Ele te revelará a sua aliança.
Jamais ele irá falar ao teu coração e você vai entender. Sabe por quê, meu amado? Porque as ovelhas do Senhor, essas de fato, ouvem a voz do seu pastor e a conhecem. A ovelha, quando escuta a voz do seu pastor, elas reconhecem de imediato quando é o seu pastor que está falando e atendem a voz do seu pastor. Pode falar qualquer um outro, mas se o pastor verdadeiro ir lá e falar, elas vão atender, porque elas reconhecem que aquele é o seu pastor e ele tem o melhor para vocês. E aqui quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de fato nada faltará. Agora, amado, mesmo você dando ouvidos àquilo que Deus tem falado para você, isso não nos isenta de passarmos pelo vale da sombra da morte, mas mesmo ali o Senhor estará conosco, porque é isso que diz os Salmos aqui no versículo 4. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença de Deus, amado, na vida do servo de Deus, naquele que dá ouvido ao que Deus fala, é constante. E essa constância da presença de Deus na vida do ser humano, na vida do seu filho, na vida do servo fiel ao Senhor, traz segurança, traz certeza, traz convicção, traz força. E quando você enfrentar o mar bravio ou a sombra da morte, o vale da sombra da morte, porque existe vales, querido, você não vai temer mal nenhum, sabe por quê? Porque você terá a confiança, a certeza absoluta de que Deus está com você. E que mesmo ali, você está sob a direção do Senhor. Que você não está só. Essa é a grande diferença. Porque a pessoa do mundo, aquele que não tem direção de Deus, quando ele entra por esse vale, ele se desespera. Ele se desespera e diz que Deus não existe. E diz que tudo isso é conto de fada, que se Deus existisse, ele não estaria passando por aquilo ali. Amado, passamos por dificuldades, quer seja crente, quer não. A diferença é a paz que Deus nos dá. Essa ninguém pode tirar. Não há dificuldade, não há luta, não há tribulação, não há mar bravio, não há nada que possa tirar a paz que Deus coloca em nosso coração. Essa paz, ela é inegociável, ela é irrevogável, porque é Deus que dá. E se Deus deu, quem invalidará a promessa de Deus, querido? Pode levantar o inferno. A palavra de Deus é válida. A palavra de Deus vai prevalecer. Pode levantar todas as hostes do maligno contra a palavra de Deus, e esta irá prevalecer. Porque não há nada que possa invalidar a promessa de Deus. Não há nada que possa fazer, quem possa fazer a mão do nosso Deus recuar, querido. Se ela está sobre a tua vida, a mão de bênção de Deus está sobre a tua vida, não há quem possa tirá-la. Creia nisso. Agora, você tem que estreitar essa sua comunhão com o Senhor. Porque como é que você vai enfrentar estas coisas distante de Deus? Certamente você perecerá. Certamente você perecerá. A partir do momento que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, a partir do momento que nós reconhecemos que é Ele que cuida de nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a direção, as nossas chances de errarmos e de seguirmos por caminhos que nos levam distantes do Senhor são mínimos. Porque o Espírito Santo ele estará de forma atuante em nossa vida, nos alertando a todo instante, para que nós não venhamos nos desviar do propósito de Deus. Deus estará conosco em toda e qualquer circunstância. E certamente o final desta jornada, se estivermos na presença do Senhor, certamente serão pastos verdejantes e uma água tranquila, uma água de descanso. Certamente não se frustrará, porque os desígnios de Deus jamais se frustrarão na vida dos seus servos. Então, querido, a pergunta que fica nesta noite: a quem você tem dado ouvidos? A orientação de quem você tem seguido? A quem você tem dado ouvido? Aquilo que o teu coração fala? Ou aquilo que Deus tem proposto? Ou aquilo que Deus tem colocado no teu coração? Deixa eu compartilhar com os irmãos um fato bem interessante.
Essa semana eu estava assistindo a história de Neemias e tive o privilégio ali de ler ali toda a história de Neemias. Neemias foi um homem usado por Deus, um instrumento de Deus na reedificação de Jerusalém. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes Deus falou diretamente com Neemias? Assim como os outros lá atrás, como Jacó, Abraão, né? Nenhuma vez, querido. Deus falava com ele. E ele falava assim: se eu acho mercê diante do meu Senhor, que isto aconteça, que o Senhor abra as portas. Se isso for da vontade de Deus, que o Senhor me dê condições de executar esta grande obra. E Deus foi com ele. Colocou no coração de Artaxerxes, né? Artaxerxes, nome difícil de falar. Para que ele fosse para Jerusalém e ali ele pudesse reedificar os muros de Jerusalém. E ele foi e cumpriu essa tarefa. E ao final de tudo isso, a oração dele foi: Senhor, lembra do bem que eu fiz a esse povo? Né? Não usufruiu de nada daquilo ali. Sabe por quê, querido? O maior tesouro dele era a bênção de Deus. Isso foi maravilhoso demais. Ele não quis nada. Ele tinha o direito de pegar recursos financeiros ali para se sustentar, para se manter. Ele não pegou. E a sua oração foi: Senhor, lembra de mim. O maior presente dele, a maior bênção dele, era ele ser lembrado por Deus. Queridos, e muitas vezes nós queremos reconhecimento dentro da igreja por mínimas coisas que fazemos aqui dentro. Não o fazemos para a nossa honra, não o fazemos para a nossa glória, e sim para a honra e glória do Senhor. E isso, amado, é extremamente importante. Isso mostra intimidade, comunhão com Deus, compromisso, comprometimento com a obra de Deus. E isso, meu amado, não é para sermos vistos pelo homem. Não é para barganharmos as bênçãos com Deus, não. Isso demonstra tão somente a nossa fé naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que tirou ali da profundeza do lamaçal do pecado e nos colocou com os pés firmes sobre a sua rocha. Então, meu amado, converse com Deus. Converse, se você converse mais. Pergunte mais. Deus, ele é um diálogo que temos com o nosso Pai. Não é um monólogo, não é só você falando, ou não é você ficar quieto de braços cruzados esperando Deus falar. Amado, você tem que cultivar intimidade com Deus. Você tem que cultivar momentos de intimidade com o Senhor. Ore no decorrer do seu dia, cante, louve, adore, entra para o teu quarto, ajoelha, ora. Busque intimidade com o Senhor, se envolva nos trabalhos da igreja. Abençoe o teu vizinho, a tua família, o teu irmão. Abençoe os membros ali da tua sala de aula, do seu ambiente de trabalho. Amado, seja canal de bênção. Porque fomos chamados para ser luz aonde há trevas. Se você não tem sido luz, querido, certamente a sua comunhão, ela pode ser questionável. Porque somos luz no Senhor. Não se engane. Não há meia luz. Ou é luz, ou é trevas. Ou você tem comunhão, ou você não tem comunhão. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E você? É fiel? Então o chamado nesta noite, querido, é para isso. Para nós questionarmos a nossa fidelidade para com Deus, o nosso compromisso para com Deus, a nossa intimidade para com Deus. E lembre-se, aquele que fez a promessa, ele é fiel, independente se eu não me portar
de igual forma para com o nosso Senhor. Mas certamente, a semente que lançarmos, essa colheremos. Peço à igreja que se coloque de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, bem sabemos que a Ti pertence a terra e tudo que nela há. Nós somos Teus. É o Senhor que dirige a nossa vida, que dirige os nossos planos, os nossos projetos. Então, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha abrir a nossa mente para o entendimento, para a compreensão, para podermos entender e compreender a Tua voz, ó Deus, ao nos falar, ó Deus, através de cânticos de louvor, através da Tua palavra lida, através dos momentos em que estamos, ó Deus, contemplando, ó Pai, a natureza, contemplando a Tua criação. Ó Pai, abra o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua voz, ministrando, ó Pai, sobre a nossa vida, nos fortalecendo, nos fazendo mais íntimos no Senhor. Livra-nos, ó Pai, das ciladas que o nosso coração nos arma, Pai. Porque bem sabemos que ele é desesperadamente corrupto e corre velozmente para o mal. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, o nosso pecado, a nossa iniquidade. Perdoa, Senhor Deus, e nos guie pelo Teu bom caminho. Nos afasta, ó Pai, dos caminhos, ó Deus, tortuosos desta vida, daquilo que nos afasta de Ti. Mas conserva-nos, ó Pai, firmes, ó Pai, no propósito de estar na Tua presença e de vencermos este mundo mal. E de fato, ó Pai, estarmos cultivando uma comunhão íntima, real e verdadeira para com o Senhor. Porque são estes os verdadeiros, ó Pai, que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E que aqui, ó Deus, neste local, seja achado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque assim eu oro, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.